Paz, Senhor, meus irmãos. Eu gostaria hoje de abordar com vocês um aspecto muito importante da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Destacando primeiramente que a nossa passagem por essa terra, ela visa justamente permitir que possamos estabelecer um caminho de relacionamento com Deus. Preferencialmente um caminho sólido, nunca um caminho superficial. Um caminho sólido, um relacionamento consistente, permitindo assim que Deus possa verdadeiramente agir em nossa vida, atuar sobre cada um de nós. E para isso, eu quero enfrentar, junto com você, um desafio que é de todos nós seres humanos, que é o aspecto da culpa. A culpa, ela acompanha o ser humano por causa do pecado. Desde que o homem foi expulso do Jardim do Éden, a culpa é algo que acompanha o homem desde então. E vai até o dia da nossa morte. Não há como escapar disso. Há o sentimento da culpa quando nós estamos caminhando nesta jornada antes de conhecer a Cristo. E muitas vezes, mesmo depois de conhecer o Senhor, de nos aproximarmos dele, ainda assim estamos sujeitos a errar, a fracassar, a cair, cometer deslizes, cometer pecados, cometer erros, fracassos. Isso é da nossa natureza. E é por isso que o Senhor, através da sua bendita palavra, ele deixa claro inúmeras vezes que ele conhece a nossa natureza, a nossa consistência, a nossa limitação, a nossa fragilidade, e é ele quem nos ajuda, para que nós possamos, olhando para os nossos erros, voltar a retomar um caminho com ele. Não podemos jamais olhar para o nosso erro e achar que Deus não sabe, que Deus não conhece, que Deus até mesmo não tem força ou poder suficiente para perdoar aquilo que nós cometemos de errado. Seja contra nós mesmos, seja em relação ao próprio Senhor, seja em relação a terceiros. Deus sempre está com a sua mão estendida para alcançar aquele que se volta para ele. E eu quero destacar aqui um versículo bíblico, o Salmo 32, o versículo de número 5. A primeira coisa que é necessário para nós vencermos o processo de culpa, de conseguirmos avançar na perspectiva daquilo que Deus tem planejado para nós, e não há pecado que possa impedir de Deus cumprir o que Ele planejou a nosso respeito, certo? Vamos aqui desmistificar mais adiante em alguns outros vídeos esta mesma situação. Tudo que Deus estabeleceu está determinado, e mesmo os nossos fracassos não podem impedir aquilo que Deus determinou e aquilo que Ele quer para a nossa vida. Isso não é teologia da prosperidade, isso é teologia bíblica, isso é ensino da Escritura, porque Deus é que promove o perdão, é Ele quem exalta, é Ele quem levanta, e tem um propósito muito específico para isso, mas é uma outra mensagem. Hoje eu quero destacar com você o que diz esse versículo, o versículo 5 do Salmo 32. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Então, a culpa, ela vai nos acompanhar até o momento em que nós venhamos a comparecer perante o Senhor em oração, em ardente oração, abrindo a nossa vida, contristado, quebrantado, disposto a nos humilhar perante o Senhor e reconhecendo que nós somos falhos. Quando você reconhece que é falho, assim como eu já muitas vezes tive que reconhecer que eu sou falho, quando achava que tinha alguma coisa sob meu controle, e na verdade não tinha, porque todo o controle de todas as coisas é de Deus, pertence a Deus, e nós temos que nos sujeitar a Ele. Quando eu confesso o meu erro, o meu pecado, a minha transgressão, e não encobrimos de Deus nada daquilo que somos, veja que o salmista teve essa experiência e essa dedicação, essa inclinação, essa decisão. Confessarei ao Senhor. E ele entendeu que o Senhor perdoaria as suas transgressões.
E verdadeiramente Deus é poderoso para cumprir as nossas transgressões. Porque não é pela nossa justificativa, não é pelo que achamos que é certo ou errado, mas sim por causa do sacrifício de Jesus. Porque ele morreu na cruz do Calvário justamente para perdoar a transgressão de todo o ser humano. Antes de conhecê-lo, depois de ele conhecê-lo. Enquanto houver vida nesta terra, enquanto você respirar sobre essa terra, eu quero dizer para você, Jesus Cristo perdoa todos os teus pecados, todos os teus erros, desde que você reconheça para Ele, primeiramente, e confesse para Ele. Quando você fizer isso, Ele vai retirar o peso da culpa. E ao tirar o peso da culpa por causa do sangue de Jesus na cruz do Calvário, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque a culpa que cabe sobre nós, que cai sobre nós, que recai sobre a nossa vida, ele levou no Calvário. Você está livre da culpa, desde que você confesse isso para Deus, certo? Então eu quero hoje, através deste vídeo, te incentivar a reconhecer que você, assim como eu e assim como qualquer ser humano na face da Terra, somos limitados, somos falhos, somos pecadores. Todos nós. Até o dia em que nós venhamos a deixar essa terra e nos encontrar com Ele na eternidade. Portanto, não deixe que a culpa tome a sua vida. Permita que o sangue de Jesus venha sobre você e perdoe o teu pecado, a tua transgressão, e Ele poderá assim então restaurar você, restaurar a tua vida, restaurar todo o teu ser, todo o teu caminhar. Deus é poderoso para fazer isso. Você só precisa crer. Deus te abençoe e receba o perdão de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus.